Especial Conexão Ciência. Dia Internacional da Mulher. Neste terceiro episódio do Conexão Dia da Mulher, eu, Camila Endo, aluna do curso de Biomedicina da UEM, vou conversar com a professora doutora Zizi Capote. Ela ministra aulas para os cursos na área da saúde na Universidade Estadual de Maringá. Vamos falar sobre a mulher na ciência e comemorar o Dia da Mulher. Primeiramente, obrigada por aceitar o convite para participar desse podcast. Além disso, queria dizer que sou apaixonada pelo seu trabalho como pesquisadora, mas principalmente como docente. Você entra nas aulas e começa a explicar os conteúdos de maneira tão didática que faz jus ao título de professora. Eu gostaria de perguntar hoje para você como foi ser uma mulher pesquisadora no mundo da pesquisa científica? Como foi lidar com a questão de sou pesquisadora e o meu gênero não diz nada do meu nível de inteligência? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast, ainda mais para comemorar esse dia tão especial que é o Dia da Mulher. Então, antes de responder as perguntas, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como foi a minha carreira de pesquisadora, de como está sendo minha carreira de pesquisadora e de professora até esse momento, para daí a gente poder discutir um pouquinho aí em relação à mulher na área da pesquisa, da docência, que é o que a gente vive hoje. Então, eu sou farmacêutica de formação aqui pela universidade e quando eu entrei no curso de farmácia, eu pensava, vou para a área da indústria. Todo mundo, acho que entra com um sonho, uma graduação, e eu vinha com a ideia de ir para a área da indústria farmacêutica. Porém, foi fazendo um estágio, eu fiz 2 anos, um estágio de férias numa indústria, e aí eu pude ver que não era aquilo que eu queria. Aquele sonho de ir para a indústria se tornou ali o que eu não queria naquele momento. E aí vem aquela pergunta que todo estudante de graduação faz. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer no meu futuro? A gente está pensando num futuro mercado de trabalho. Então, no terceiro ano da graduação de farmácia, eu tive a disciplina de micologia médica. E aí foi nesse momento que a minha paixão pelos fungos deu início. Então, nós, na época, como estudantes de graduação, a universidade oferece a oportunidade da gente fazer um estágio, uma iniciação científica nos laboratórios. Portanto, nesse momento eu fui atrás da professora responsável pela disciplina e entrei no laboratório de micologia então. Eu comecei a fazer a minha iniciação científica, primeiro como estágio, depois fui bolsista remunerada, bolsista de PIBIC, que nós chamamos, e fiz meu TCC também na micologia. E as coisas foram se encaminhando e eu dei o início ao meu mestrado. Então também fiz o mestrado na área de micologia e aí uma vez que você é picado pelo bichinho da pós-graduação, nós acabamos experienciando isso e seguido eu fui para o doutorado também no laboratório de micologia. E durante o meu doutorado eu pude ter a oportunidade de fazer uma parte dele fora do país. Então eu fiquei 6 meses, que a gente chama de modalidade doutorado de sanduíche no exterior, e consegui então ir para a França e ficar 6 meses em um laboratório trabalhando na minha pesquisa. Bom, então a partir desse momento que eu entrei na iniciação científica e até o meu doutorado, eu tinha a ideia de como era ter uma carreira de pesquisadora. Uma pesquisadora no Brasil que, apesar de dificuldades, se a gente pensar em dificuldade de verba, de projetos, mas mesmo assim eu consegui até experienciar essa vivência internacional. Então foi muito bom. E aí onde é que começa a minha vida de docência? Uma vez que eu estava até esse momento aí, até o doutorado como pesquisador. Acredito que pela influência tanto das pessoas que eu convivo no laboratório de micologia, que eu convivi no laboratório, quanto a experiência das mulheres da minha família. Então eu tenho, minha mãe é professora, minha avó foi professora, eu tenho tia professora e eu acho que isso acabou me encaminhando para ser docente. Então durante o meu doutorado eu já comecei a prestar os testes seletivos aqui da nossa universidade para professor temporário e no final do meu doutorado então eu fui convocada pela universidade para dar aula. Então de 2019
vai fazer agora, né, dia 7 de março, 5 anos que eu estou como docente aqui na universidade. Então eu ministro as disciplinas aí para a área da saúde, para biomedicina, para farmácia, nos vários anos da graduação, e sou muito feliz por ter feito uma escolha e estar aos poucos colhendo os frutos dessa escolha de ser professora e pesquisadora. Porque ser professora, aqui na universidade pelo menos, vai muito além de lecionar dentro de uma sala de aula, né? Nós, inclusive, né, por um lado, para manter o nosso currículo também, a gente precisa fazer pesquisa. Né? Quem quer ser professora e passar no concurso público precisa fazer pesquisa. Então, nós também somos formadoras de ciência dentro da universidade. Então, faço orientação de trabalhos de conclusão de curso hoje, de iniciação científica e buscando cada vez mais aí atender os alunos e que eles conheçam um pouco da minha área, que hoje é a micologia médica. E aí, para a gente falar um pouquinho, responder as suas perguntas, Camila. Então, a sua primeira pergunta, eu como mulher realmente me sinto muito grata e honrada com o que eu já conquistei até aqui, esses 5 anos como docente e mais aí 4 anos de doutorado, mais 2 de mestrado, 6 mais 5 de graduação, 11, então já tenho uma história aí como docente e pesquisadora. Claro que a gente sempre quer mais, uma vez que a gente está aqui nesse meio, vendo os desafios da ciência, vendo as novidades, acompanhando a tecnologia, a gente sempre quer um pouquinho mais, mas até aqui, como mulher, eu me sinto feliz e honrada por estar aqui onde estou. Mas acredito que barreiras a gente vai ter que continuar enfrentando durante todo o tempo, mas a mulher, eu acredito muito na nossa capacidade de critério, organização e capacidade de fazer acontecer. Então, assim, é uma luta, temos os desafios, mas por ser mulher mesmo, eu acho que a nossa capacidade de vencer esses obstáculos faz com que nós chegamos aonde nós quisermos, na verdade. Eu tive e pelo menos no nosso departamento, no departamento de análises clínicas e biomedicina, ele é composto basicamente de professoras, a maioria das professoras são mulheres, então assim, eu não tive, né, pelo menos até o momento, uma dificuldade nesse sentido de fazer pesquisa, de ser docente por ser mulher, pelo menos aqui nas áreas que eu ministro, que é para os cursos de farmácia e biomedicina. Então, assim, nesse período, até quando eu fui para fora do país fazer a parte da minha pesquisa, né, meu orientador lá fora foi um homem, assim, muito, muito gentil, um colega que me ajudou muito lá também foi um homem. Então, assim, eu não senti essa distinção entre gêneros, pelo menos nesse período que eu vivi. Mas a mulher, com todas a problemática que nós temos, pensando aí numa mulher que deseja ter filhos e etc., isso eu acredito ainda que tem um impacto, né? Pelo menos a sociedade acredita que tenha um impacto durante a sua carreira, e o nosso papel cada vez mais é lutar para que isso seja diminuído, esse impacto, porque sim, nós somos capazes, eu acredito, né, plenamente para quem deseja ter aí uma gestação, ter filhos e ser uma pesquisadora, ser uma docente de sucesso, por exemplo, ser destaque na pesquisa, independente de ser mulher. Então, assim, sentir isso na pele, de uma maneira geral, né, para responder a sua segunda pergunta, eu não sinto essa distinção, mas uma visão geral, se a gente olhar, né, para todo o panorama aí da ciência, da mulher, ainda a gente tem que enfrentar vários desafios. Mas, mais uma vez, eu acredito que o nosso senso, por ser mulher, a gente consegue chegar onde nós desejarmos. Claro, sempre enfrentando aí, mas sendo forte, sendo unidas, mais importante, né, do que pensar individualmente, é pensar no coletivo. Você tem que pensar nas mulheres que estão aí, querendo ser pesquisadoras, sendo destaque. Nós vimos, por exemplo, durante a pandemia, o sequenciamento aí feito por uma mulher na área da biomedicina, então o sequenciamento do vírus sendo feito por uma mulher que foi destaque.
Então a mulher está aí com certeza para contribuir muito com a ciência, com as novas tecnologias, seja como docente ou como ela desejar. Obrigada novamente, professora, pela participação no podcast. Falo por mim e por todas as meninas futuras pesquisadoras que esse relato é uma forma de inspiração e de não desanimar de seguir essa carreira que hoje em dia sofre tanto machismo e outras problemáticas. No próximo episódio, a história vai ser contada pela professora doutora Luciana Murtimiano, da área da ciência da computação. Conexão Ciência.